Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Se você assistiu essa semana o Café com Negócios, você já sabe como começar um negócio na Europa. Mas se ainda não começou, é porque não assistiu. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Negócios Globais. Encerrando essa série nessa sexta-feira maravilhosa. Essa semana eu te mostrei, ou se você não viu, vá lá ver que aí eu te mostrarei como começar o seu negócio na Europa. Nós falamos sobre mentalidade, habilidade, pessoas, estrutura. E hoje nós vamos falar assim do que realmente se faz. Eu vou te mostrar como realmente separa de quem começa ou quem só fica ouvindo e não faz nada. Porque não é mais falta de conhecimento para dar o primeiro start. Se você assistiu a série, se você está acompanhando o Café com Negócio desde o dia que a gente lançou, você já tem o conhecimento necessário. Mas muita gente não começa, fica aqui vendo a Jaque no YouTube, né, que eu sei, mas não começa. E não é esse o objetivo, eu quero que você realmente comece. Tá? Eu não quero que você fique só recebendo informação e fique aí sem uma ação. Muita informação e pouca ação. Empresário não deve fazer isso. Se você esteve comigo essa semana, você entendeu como é importante ter uma mentalidade de empreendedor, como é importante entender qual é a sua habilidade, como é importante a sua network, com quem você anda e como que realmente você deve ter uma estrutura para começar um negócio. Então, se você ainda não começou, é porque você não está se sentindo preparado. Você acha que tem que ficar esperando o momento certo, a segurança total e a certeza absoluta. E deixa eu te contar, não existe isso. Não existe, colega. Esquece, não existe. A Bíblia já fala isso. Tiago 1:22, eu até falei essa semana sobre isso. Sejam praticantes da palavra, mas não apenas ouvinte. Olha isso. Não é sobre saber, é sobre saber e fazer. Você pode assistir todos os vídeos das melhores pessoas que têm resultado, que querem realmente te ensinar. Mas se você não colocar, não aplicar isso na prática, não vai mudar nada. Eu sempre falo isso. Jaque, mas você é uma mentora, você é uma treinadora, não importa. Se você não quiser fazer, você não vai conseguir. Eu posso te ensinar várias coisas, posso te dar várias informações, mas a ação é sua. Aprende comigo. Informação é da Jaque, a ação é sua, tá bom? Se você não executar, você não vai crescer. E não adianta seu professor, seu treinador, seu mentor ser os melhores, porque isso é uma decisão que você tem que tomar, tá? Eu gosto muito de explicar isso, eu falo muito isso na Academia Business. Às vezes as pessoas querem ouvir palavras, né, de motivação, mas você precisa aprender na prática o que é lei, o que é sistema, onde que funciona, o que não funciona. Então, precisa se decidir, pôr a mão na massa e fazer. Então, vamos lá. Erro das pessoas que não começam. Erro número 1, anota. Você quer começar perfeito, como se você fosse Deus, porque perfeição ficou para Deus. Põe isso na sua cabeça. Erro número 2, você espera adquirir confiança. Gente, eu já falei, confiança não é início, é resultado. Você só vai ter confiança quando você fizer coisas para gerar o resultado confiável. Anotaram isso? Anota isso. Confiança é um resultado. Você não começa nada com confiança. Quando você aprendeu a dirigir, se você dirige, a primeira vez que você pegou o volante, você tinha confiança naquilo? Não. Mas de tanto você fazer, treinar e continuar, você hoje pode até dirigir ali como se estivesse de fato andando. Então você precisa entender que não é sobre ter confiança no início, é sobre começar. E dentro do começo, conforme o que você vai fazendo, você vai gerando confiança em si e para o outro.
Porque assim, ninguém começa um negócio estruturado, ninguém começa um negócio perfeito, sabe? Uma empresa, ela não começa pronta. Todo negócio, ele começa de uma ação. Toda ação causa uma reação, isso serve para negócios também. Faça uma ação, tem uma reação e aí você tem um resultado. E quem fica esperando, vai ficar esperando, ninguém vai fazer nada, porque se você não começar, você não vai crescer. Quem pensa demais, vai ficar pensando. Agora, quem executa, avança. Tá? Eu gosto muito de falar assim, tem gente que estuda demais. Isso não quer dizer que ela vai crescer. Porque não adianta você só estudar, você precisa estudar e aplicar. Estudo, aplico. Ok? Uma coisa assim, hoje, que eu gosto muito de falar, começa no simples, tá? Não importa como, não importa se é pequeno, não importa se ainda você não é o melhor, mas começa simples e começa certo. Tá? Nos seus princípios. Faça um serviço, tenta fazer uma primeira venda, testa uma ideia. Já que eu sei fazer bolo de pote, faz o seu primeiro bolo de pote. Aplica, começa no começo, sabe? As pessoas hoje querem começar muito grande, não é assim, gente. Começa do começo, isso faz parte da natureza. Tudo começa pequeno e depois cresce no estado de maturação, tá bom? E outra coisa importante, que eu gosto muito de falar. O crescimento não é necessariamente aceleramento. Tem muitas pessoas que te ensinam a crescer de uma forma acelerada. E eu vou te falar, de fato, você tem resultado, né? Ali. Muitas pessoas ensinam, de fato, você ter atitudes, agir, fazer, para que você cresça exponencialmente. E muitas vezes você tem resultado nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não adianta você crescer exponencialmente se quando você estiver muito grande, você não ter suporte, você não ter estrutura, você não ter pilar para suportar o seu crescimento. Se hoje eu puder deixar alguma coisa aqui para você, é isso. Comece com o que tem, comece da forma certa. Sim, busque pessoas e profissionais que possam fazer com que o seu crescimento seja, sim, de uma forma rápida, exponencial, não tem problema, mas não esqueça, para cada passo que você deu de crescimento, você observa se o seu pilar, se sua sustentabilidade está crescendo conforme. Porque muita gente cresce dentro de uma empresa ganhando dinheiro e faturando e não cresce na sua mentalidade, não cresce, não desenvolve a sua espiritualidade, não desenvolve a sua gestão emocional. Então, se você quer crescer de uma forma acelerada, tudo bem, mas sempre olhando se você está, de fato, na sua base, naquilo que vai suportar o seu sucesso, se ela está sendo fundada também na mesma velocidade que o seu crescimento exponencial. Se eu puder deixar isso para você essa semana, é isso que eu quero. Comece, faça, cresça, sustente e aí sim você vai empreender com propósito em terras internacionais. E na semana que vem, já que a semana que vem tá bombando, nós vamos falar sobre dinheiro, finanças, MyFin, o idioma que você quiser. De qual país que você quiser. Tá bom? Nós vamos falar de finanças em terras internacionais, algo que nós precisamos muito aprender com os europeus, que infelizmente no Brasil e em alguns outros países de outros lugares que eu sei, como Angola, enfim, não, e outros países, né, que lusofônicos, nós não fomos ensinados a entender finanças, a entender gestão financeira, né? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre finanças, como entender finanças, como agir nas finanças dentro da Europa, como que nós estrangeiros entendemos finanças e como eles entendem finanças, como nós vamos nos adaptar, nós vamos nos encaixar nesse método de financeiro deles
mas trazendo a nossa identidade, trazendo aquilo que também a gente sabe fazer. Como se diz, não é porque a gente não sabe fazer como eles que nós não podemos agregar coisas que eles ainda não sabem. Então a gente vai falar muito sobre isso. E eu te aguardo que segunda-feira às 7h45 da manhã. E que esse final de semana seja abençoado, que você possa desfrutar, descansar, né? Para que semana que vem nós estejamos aí firme e forte para empreender em terras internacionais. Se esse vídeo, se essa série tá fazendo sentido para você, dá aquele joinha pra Jaque, clica aqui, compartilha, escreve, já que tô gostando. Se você tem dúvida, legal, esqueci de falar isso. Se vocês têm dúvida, se querem algum assunto, se vocês querem aprofundar em algo que eu falei, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar de todas as formas responder conforme a demanda. Então faz aí, eu tô aqui para poder de fato explicar para vocês, e isso é gratuito, isso aqui está sendo entregue para que vocês possam de fato adquirir conhecimento. Outra coisa que eu falo, eu gosto de falar, se você está na Europa, mas conhece uma pessoa que precisa, que começou um negócio, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes você está no Brasil, mas você tem um filho, uma filha, né, um esposo que já veio para cá, que ainda está começando, porque, gente, eu sou uma combatente de um pensamento que muitas pessoas, muitos imigrantes têm. Nós, imigrantes, saímos de nossas terras com a mentalidade que numa terra internacional a gente vai vir só para trabalhar para os outros. E isso não é verdade. Porque a palavra fala que aonde os seus pés pisarem é seu por herança. O planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso, foi feito por Deus para que nós possamos possuí-los e crescermos e frutificarmos nele. Então, eu tenho essa missão de trazer para você essa mentalidade que você pode sim sair do seu território, ir para um novo território e muitas vezes, né, como a maioria, começar a trabalhar para poder de fato começar ali uma nova vida, mas que você pode e deve ter uma mentalidade de empreendedorismo, de crescimento e de estruturação no mundo dos negócios internacionais. Um ótimo fim de semana, Deus abençoe você, sua casa, sua empresa, e segunda-feira nós estamos lá. Papel e caneta na mão, não esquece, hein? Tchau!